Então, numa dessas cartas enviadas ao Godofredo Rangel, que estão no livro, o Monteiro Lobato escreveu essas palavras. Camilo escrevia com a mesma naturalidade com que um homem de boa saúde mija. E você também, Fernando, você escreve com essa mesma naturalidade. E é verdade. Você quer que eu leia isso de pé ou sentado? Não, pode ser sentado. Esse aqui. Ordem do dia. Olha que bonita a foto. A fotografia do meu pai. Meu pai era assim mesmo naquela época. O líder Salomão Jorge pediu a palavra para encaminhar a votação da ordem do dia e recomendou à sua bancada, em termos altamente elogiosos, o nome do deputado Lincoln Feliciano. Aparentemente, o senhor Salomão Jorge cometeu uma cincada imperdoável. Mas o senhor Salomão Jorge, agindo como agiu, evidenciou, ainda uma vez, as suas qualidades de líder. Um líder polido, culto, inteligente, sagaz. Um líder sem rancores, capaz de transigir quando é preciso transigir. Um líder vivo e operante, capaz inclusive de atenuar, como ele soube atenuar ontem, o efeito da derrota experimentada pelo situacionismo. A vitória do senhor Lincoln Feliciano estava garantida, garantidíssima. Teria, pelo menos, segundo cálculos exatos, 39 votos, o suficiente, portanto, para eleger-se. Que fazer, pois? Abandonar o plenário? Tentar não dar número? Eis o raciocínio do senhor Juvenal Lindo de Matos, Diógenes Ribeiro de Lima, Porfírio da Paz, Castro Neves e outros deputados. Mas o líder Salomão Jorge, tornando a vitória do senhor Lincoln Feliciano mais brilhante, mais expressiva, atenuou, todavia, o efeito político da derrota. Tanto é certo que sublinhou bem que permaneceria em plenário para votar no magistrado correto e digno. Foi tão consequente o gesto do senhor Salomão Jorge que o novo presidente, ao tomar posse, assumiu de público um compromisso que o dignifica e enobrece, o de ser, na presidência da Assembleia, exatamente o magistrado de que falara o líder Salomão Jorge. É provável que certos amigos do senhor Ademar de Barros não perdoem o senhor Salomão Jorge pela atitude altiva e elegante que tomou, mas a verdade é que ele viveu ontem no Palácio 9 de Julho, talvez o momento mais belo da sua vida parlamentar. Deu uma lição aos afoitos e aos temperamentais, diluindo com seu apoio o caráter ostensivamente oposicionista da candidatura Lincoln Feliciano. Uma linda lição. Estou muito grato a você ter arrumado isso. Ilustrando. Muito boa essa foto. Foi escrito pelo Maurício, né? É a coluna dele, notas e notícias. Eu estou vendo, Maurício Loureiro. Como é que o meu pai teve o primeiro contato com o Maurício, antes de o conhecer pessoalmente. O Maurício Loureiro Gama havia feito alguma crítica ao PSP, Partido Social Progressista, que era, do qual meu pai era líder, né? Sim. E o meu pai não conhecia pessoalmente o Maurício. E quis explicar para ele o que havia acontecido, para o Maurício ficar bem esclarecido. Certo. O próprio Maurício Loureiro Gama me contou esse fato. Foi ele que me deu esse depoimento. Meu pai entrou na sala de imprensa e perguntou a um jornalista que estava logo ali na entrada, né?
o Maurício Loureiro Gama, onde é que está? Aí esse jornalista apontou numa direção. Meu pai pensou que o jornalista apontado era o Maurício, não era. Então, meu pai levantou os braços e disse, Maurício, meu querido jornalista, quero abraçá-lo. Aí o outro jornalista arregalou os olhos e ficou espantado. Não, eu não sou o Maurício, não. Maurício é aquele ali. Aí, meu pai, Maurício, meu querido. Não perdeu o rebolado. Ele seguiu na mesma linha, né? Seguiu na mesma linha. O meu pai, meu pai era inimigo do Getúlio. Após a Revolução de 1930, ele ficou a favor do Washington Luiz. E por isso fizeram o enterro do meu pai, o enterro simbólico do meu pai, que passou em frente da casa da minha avó. A minha avó chamava-se Emília Mansur Jorge, e ela ficou na porta da loja xingando aqueles que estavam desfilando com o caixão do meu pai, que naquela época era estudante de medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, aluno do Miguel Couto. Meu pai me informou o seguinte, que ele, andando lá pelas ruas de Petrópolis, na época em que o Getúlio era ditador do Brasil, após o golpe de 10 de novembro de 1937, várias vezes ele se encontrava com o Lutero Vargas, o filho de Getúlio, do qual ele se tornou amigo. E o Lutero também era médico, como Getúlio. Estudou na Alemanha medicina, casou-se até com uma alemã, que ainda está viva, é uma famosa artista plástica, que está com mais de 90 anos e que vive lá em Nova York, e que o Lutero quis levar o meu pai várias vezes à presença do Getúlio. Mas o meu pai não queria, porque o Getúlio era ditador. É porque eu acho que o Agripino ele conheceu, né? O Agripino... não, o Agripino conheceu muito o Getúlio, porque frequentes vezes o Getúlio mandava chamá-lo ao Palácio Catete para conversar com o Agripino. E o Agripino me contou para mim e o meu pai, que o Getúlio, com as mãos atrás das costas, lá no Palácio Catete, ficava andando de um lado para outro, e querendo saber sempre do Getúlio qual era a opinião do povo a respeito do seu governo. O que o povo está pensando de mim? E perguntava... Da minha legislação trabalhista. E uma vez o Agripino me contou que, como o Getúlio estava se mostrando muito cordial com ele chegou a cometer uma espécie de excesso, assim, no que respeita à intimidade, né? Voltou-se para o Getúlio e disse assim, presidente, o senhor me faz lembrar 2 obras de Victor Hugo. A primeira é Les Misérables, Os Miseráveis, que somos nós, o povo brasileiro. E a segunda é aquele outro romance do Victor Hugo, Le Homme qui rit, O Homem que Ri, que é o senhor. Diz que o Getúlio soltou uma gargalhada. Aí o Agripino ficou muito impressionado, porque logo após o golpe de 1937, vários deputados que haviam perdido os seus mandatos na Câmara Federal, mesmo assim, foram cumprimentar o Getúlio no Palácio Catete. E ficaram na antessala, aguardando a vez de serem introduzidos na sala onde o Getúlio estava. Mas o Getúlio pediu ao Lorival Fontes para mandar entrar primeiro os intelectuais que foram lá cumprimentá-lo, que eram o editor José Olímpio, o José Lins do Rego e outros escritores. E os políticos ficaram ali aguardando. E o Getúlio ficou conversando com esses intelectuais durante mais de 2 horas. E os políticos que esperassem. Esse fato mostra o desprezo que o Getúlio tinha pelos políticos. Era o mesmo desprezo revelado pelo Jânio. É o mesmo. Porque várias vezes o Jânio telefonava para mim e para o meu pai e soltava essas palavras. Salomão, por favor, socorra-me. Não aguento mais estes crônicos que vêm aqui me tormentar, perturbar a minha paz bucólica. Eu estou aqui, entregue às minhas meditações, e aparecem esses crônicos, candidatos a vereadores, a prefeitos, a deputados, que querem tirar fotografias ao meu lado e com as cabeças completamente vazias. Se nós as cortássemos, elas subiriam aos ares como balões, perder-se-iam nas alturas.
E o Jânio, antes de se tornar amigo do meu pai, teve lá umas polêmicas com meu pai por causa do Adhemar, né? Sim. E um dia o Jânio, até foi por causa, se não me engano, pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo. Processa-se o indivíduo Salomão Jorge. Meu pai ficou chocadíssimo com aquilo. Ele não conhecia ainda o Jânio. Meu pai deu uma entrevista ao jornal A Gazeta a respeito disso. E o pai do Jânio, encontrando-se com meu pai lá na Assembleia Legislativa, na sala do café, estava presente. Ele soube do fato e disse: